Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma alegria muito grande poder trazer até os amados e queridos irmãos mais um comentário bíblico. E como nós começamos uns comentários voltados para os jovens solteiros ou para os homens solteiros, nós vamos dar sequência a esse estudo, a esse comentário bíblico. No primeiro comentário bíblico, nós falamos sobre que antes de um jovem pensar em se casar, ele deve fazer uma pergunta para si mesmo. E quem ouviu esse estudo sabe qual é a pergunta. Então, esse foi o primeiro passo. Agora nós vamos falar sobre o segundo passo que levam a um futuro casamento feliz. Esse segundo passo tem como tema esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz, amados, que tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E se tudo tem um tempo determinado, há um tempo determinado por Deus para que um jovem venha se casar. É muito importante nós atentarmos para isso. Porque muitos jovens acabam se precipitando e casando antes do tempo de Deus. Né? Então, quando a vontade de se casar bate no coração de um jovem, de um rapaz, de uma moça, é importante, né, que ele vá a Deus em oração, em fervente oração, e pergunte para Deus se é da vontade dele, se é o tempo dele que você se case agora. Então você precisa consultar a Deus, para que Deus venha falar com você. Aí você me pergunta, mas como que Deus vai falar comigo? Se você orar, você vai pedir para que Deus te mostre em sonhos. Né? Eu não aconselho você ficar atrás de profecias, de revelações sobre casamento. Não que eu não creia em profecias, em revelações, eu creio em tudo isso. Mas nesta questão de casamento é algo individual. É importante que você ore a Deus, busque a Deus de todo o coração, com sinceridade, com fervor, com perseverança, para que Deus lhe mostre se é o tempo dele para a sua vida, você se casar. Por quê? Porque o tempo de Deus, amados, é melhor do que o nosso. Então é preciso nós pedirmos orientação para Deus. Afinal de contas, nós somos servos e Ele é Senhor. Então é necessário que o jovem, principalmente os jovens que já pregam, né, que já cantam, ou se tem uma promessa para louvar, uma promessa para pregar, de ser um obreiro, é importante você orar para saber se é o tempo de Deus, porque de repente você já é um jovem pregador, e você viaja, prega a palavra de Deus. Porque o solteiro, você dorme em qualquer lugar, come o que tiver para comer, né? Agora com esposa e filho já é mais complicado. Eu me lembro que eu fiz uma viagem para pregar no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, e eu preguei num trabalho, um congresso, e depois começaram a abrir outras portas para mim ali, e eu fiquei ali 21 dias em Porto Alegre. E os irmãos haviam marcado para mim ir para uma cidade por nome de Passo Fundo, e eu não pude ir para aquela cidade, porque eu já tinha extrapolado os limites. 21 dias, imagine você. Eu já não aguentava mais ficar longe da minha família, e é muito ruim. Eu não aconselho um homem casado ficar tanto tempo assim viajando na obra de Deus. E hoje eu já não faria o que eu fiz há anos atrás, né? Hoje eu já não faria. Então, se você é solteiro,
se no caso eu fosse solteiro, eu poderia prolongar a minha viagem, descer para a cidade lá e ficar 30, 40, 60 dias. Mas, como casado, há um limite. Você precisa atentar para esse limite, porque senão você acaba ganhando o mundo e perdendo a sua família, né? Você ganha pessoas para Jesus, mas perde a sua família. Então o jovem, ele já é desprendido dessas coisas. Então é muito importante você pensar se é o tempo de Deus você se casar, né? De repente você está cursando uma faculdade, ou está com um projeto de cursar uma faculdade. Então, se você se casar, de repente acontece de vir filhos, aí você vai ter que fazer faculdade tendo filhos, talvez você tenha que deixar o filho na casa de alguém, e é difícil achar esse alguém para cuidar. As pessoas também têm os seus afazeres, às vezes a sua família não vai poder te ajudar, e você vai encontrar dificuldade em cursar essa faculdade, em estudar. Então é muito importante que você atenta para isso, atente para o tempo. Tudo tem um tempo, há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar-se. Enfim, tudo tem um tempo. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. Então é importante você saber se é o tempo de Deus você se casar. É agora, é esse momento. Então quando vem essa vontade de se casar, esse pensamento de se casar, você tem que ver se esse pensamento seu de se casar está condizendo com o pensamento de Deus. Porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, Deus diz assim, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, os nossos pensamentos não são de Deus, os nossos caminhos não são, às vezes, o de Deus. Às vezes nós estamos pensando em tomar uma atitude naquele tempo, mas será que é o tempo de Deus? Eu sei que hoje, lamentavelmente, eu digo isso com muito pesar, muita tristeza no meu coração. Hoje nós vivemos um tempo onde a nossa juventude, as pessoas não estão orando mais. As pessoas não estão buscando mais a direção de Deus, essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo. As pessoas não estão mais preocupadas em sentir a presença de Deus, em estar em comunhão com Deus, em estar na direção de Deus, em contato com Deus, vivendo o querer de Deus, vivendo a vontade de Deus. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, uma decadência espiritual muito grande, lamentavelmente. Os nossos jovens têm que se voltar para Deus, entender que Ele é o Senhor e Ele quer dirigir os nossos passos, dirigir as nossas atitudes, as nossas decisões. Mas Deus só vai dirigir as nossas atitudes, as nossas decisões, se nós interessarmos que Ele se dirija a nossa vida. Eu me lembro quando eu estava noivo com a minha esposa, aliás, eu estava na fase de conhecimento, de namoro, e eu orei ao Senhor para saber se era o tempo de Deus eu me tornar noivo dela. Eu orei ao Senhor, porque antes eu tinha orado para casar, isso aí eu posso falar mais para frente como foi, né? Eu orei sobre isso e depois eu fui orar para ver se era o tempo de Deus eu noivar com ela. E Deus me mostrou claramente em sonho que era o tempo de eu estar noivo. Então, queridos irmãos, é preciso orarmos. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus, Ele é o Senhor. Ele quer dirigir os nossos passos. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, do homem são as preparações do coração. Eu medito no meu coração, eu faço planos no meu coração, mas para executar esses planos, eu preciso saber, aleluia, a resposta da boca do Senhor.
Ou a resposta de Deus já não interessa mais para você? Hoje as pessoas parecem que não estão interessadas, amados, em saber a resposta de Deus, em saber o que Deus tem para dizer, o que Deus acha, o que Deus pensa. Precisamos buscar essa direção de Deus para não errarmos. Porque Deus, Ele não só conhece o nosso presente, como o nosso futuro. E uma decisão errada hoje pode te prejudicar muito amanhã. Principalmente numa coisa tão séria, que é o casamento. Então é preciso, sim, orarmos. Ainda no capítulo 16 de Provérbios, no versículo 9 diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que coisa linda, o Senhor lhe dirige os passos. É importante nós deixarmos que o Senhor dirija os nossos passos. Oh, amados, aleluia! Quantas frustrações evitaríamos se orássemos mais ao Senhor. Quantas decepções, quantos fracassos teríamos evitado se orássemos ao Senhor. Quantas pessoas sofrendo. Quantas pessoas vivendo situações difíceis porque não oraram, não buscaram a direção de Deus, não perguntaram para Deus se era aquilo que Ele queria, se era aquilo que Ele planejou, se era aquela vontade de Deus, se era aquele o momento de Deus, o tempo de Deus. Oh, amados, quantas pessoas que erraram e estão lamentavelmente errando, porque estão deixando de buscar, de clamar, de permitir que o Senhor lhe dirija os passos. Oh, aleluia! Que possamos deixar o Senhor dirigir os nossos passos. Que Deus seja sim o Senhor da nossa vida, o Senhor das nossas decisões. Amado jovem, querido jovem, tome muito cuidado. Um casamento errado, ele pode te trazer danos, às vezes, irreparáveis. Se você casar com uma pessoa errada, olha, não é fácil. Não é fácil. Então tome muito cuidado. Veja se é o tempo de Deus. Depois nós vamos falar sobre essa questão. Nós vamos falar muito sobre esse assunto nos nossos próximos vídeos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Busque a Deus em jejum e oração, e Deus certamente vai lhe responder, pois é desejo de Deus lhe orientar. Se você quer ser orientado por Deus, Deus quer te orientar. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até o nosso próximo comentário bíblico, se Deus quiser. Amém.